dia, parabéns pelo Dia da Mulher, seja bem-vinda ao nosso All News. Olá, Fabiola e todos os demais membros da bancada, Josias e Thales, e a todos os que estão acompanhando aí pela internet. Muito obrigada, igualmente a você e a todas as mulheres. Ô, deputada, imagino a responsabilidade, né, de assumir a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Queria saber qual é a sua ideia, quais são suas prioridades e como deve ser essa relação com o governo, né? A senhora é uma deputada de oposição ao atual governo, acha que é possível algum tipo de diálogo com o governo ou não? A senhora deve atuar na CCJ como oposição mesmo. Então, o cargo que a gente ocupou agora como presidente da CCJ é um cargo institucional, né? E como tal, ele está ali como uma baliza de todos os demais interesses das demais bancadas. A gente tem de costume na CCJ, e eu estou na CCJ desde que eu entrei como deputada no mandato passado, de fazer uma reunião com os coordenadores das bancadas, semanalmente. Então, semanalmente a gente se reúne com os designados de cada partido para poder ouvir quais são os temas que eles gostariam que fossem pautados na comissão. Eu pretendo manter essa prática, né, porque a gente tem que ter consciência de que a Câmara dos Deputados é um espelho da própria sociedade que elege seus deputados que estão ali representados. Então, só falando com relação à CCJ, a CCJ seria de direito, segundo o regimento do PL, no primeiro ano de mandato. O que aconteceu, que a gente não assumiu desde o primeiro ano, por sermos a maior bancada, com 96 deputados, né, inclusive os deputados mais votados historicamente no Brasil na última eleição são do PL e merecem todo o respeito e consideração, porque uma boa parcela da população votou, né, na gente. A gente fez um acordo, porque, por exemplo, na época do Bolsonaro, o primeiro ano de CCJ ficou com a base aliada. E o Lira e os demais partidos do Grande Bloco pediram um gesto do PL que deixasse então a CCJ no primeiro ano para o partido alinhado com o governo, o que foi feito. Ou seja, já teve diálogo dos líderes nesse sentido. E tanto que a gente não entende por que teve essa rejeição no segundo ano, se era direito do PL o direito à primeira escolha segundo o regimento. Nós pretendemos conduzir de forma equilibrada, ouvindo todas as bancadas. Eu estou, inclusive, para liberar a pauta da semana que vem agora. Temos 9.000 projetos em andamento, dos quais 1.000 projetos estão prontos para a pauta. Eu sou, sim, uma deputada oposicionista, fui a deputada mais votada da história de Santa Catarina, e como tal, eu correspondo a uma parcela da população que preza pelas pautas que eu defendo. Eu acho que isso também merece consideração e respeito. Mas vou pautar na medida do possível, havendo a conveniência e oportunidade. Não vai ser uma pauta só balizada em tema de costumes. Eu vou seguir a praxe que já tem na CCJ e que faz, inclusive, com que a gente não tenha um kit de obstrução que impeça os trabalhos. Então, eu pretendo levar com equilíbrio. Deputada, nós Deputada, estamos. a senhora menciona um fato que é um fato da vida, né? O PL é a maior bancada, os parlamentares do PL foram tão votados quanto os outros, alguns até mais votados, né? E era direito do PL indicar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e a senhora está lá. A senhora fala que vai discutir a pauta, né, com os coordenadores de bancada. Agora, evidentemente, a palavra da presidente da comissão é a que prevalece no final, né? O que eu lhe pergunto é, nesse contexto, a senhora fala que tem mais de 9.000 projetos, né? Mas nesse contexto, qual é a importância que a senhora atribui à votação do projeto que tramita na CCJ, o projeto de anistia para os condenados por conta do 8 de janeiro? Olha, tem cerca de 12 projetos com relação à anistia tramitando na Câmara dos Deputados, dos quais um desses projetos tinha sido designado a relatoria para a deputada Sâmia, e como ela não é mais membro na comissão, e nessa transição de um ano para o outro, ela não se tornou mais membro, caiu a relatoria dela. Então, esse é um dos projetos que dá para designar uma nova relatoria. Eu vejo que as manifestações do dia 8 de janeiro, eu sou de direita, participo de várias manifestações, participei da última manifestação na Paulista agora, junto, que teve um apoio maciço ao presidente Bolsonaro, uma manifestação absolutamente pacífica. Entendo que houveram os excessos, sim, na parte do julgamento de alguns desses processos, pessoas que nem estavam muitas vezes na baderna, que foram presas, que estão com tornozeleira.
teria que designar um novo relator para esse projeto. Em princípio, não tá pronto para pauta esse projeto. Por exemplo, se fosse para a semana que vem, não está pronto para pauta. Acredito que eu tenho que discutir isso com o meu líder do meu partido, com os deputados da base aliada, e ver também se há apelo popular. O apelo social e popular a gente já percebeu que há, porque a gente recebe reclamações das pessoas dos excessos que foram cometidos com muitas das pessoas que estavam nas manifestações. E assim como a esquerda fez O excesso a que a senhora se refere são as condenações a excesso 17 de condenações, anos, é isso. exatamente. Que se a gente Portanto, a for sua ver, intenção é há de vários pautar. movimentos. Sua intenção é de pautar. A senhora diz Eu que tenho há que avaliar, eu tenho que avaliar a suporte. conveniência, a oportunidade. Não tem nem relator, não tem relatório, mas essa é uma pergunta que eu tenho que avaliar ainda. Mas eu não teria problema nenhum de pautar, porque eu entendo que houveram excessos e esses excessos se corrigem, e só podem ser corrigidos pelo Congresso Nacional. E eu entendo que o Deputada, Congresso Nacional pode sim exercer um papel de freio e contrapeso para equilibrar, quando há excessos. Porque, veja, por exemplo, o próprio MST, que é um dos movimentos de base da esquerda, já invadiu o Congresso, depredou o Ministério, jogaram tinta vermelha, invadiram, quebraram um monte de coisa e nunca foram considerados terroristas, né, pela lei, e não houveram condenações tão exageradas. Então a gente percebe que há, sim, dois pesos e duas medidas conforme o deputada, grupo, né? Então, assim, a de minha senhora, parte, podemos avaliar e eu não teria problema de pautar esse tipo de projeto. Agora, não basta só pautar, tem que ter voto suficiente para aprovar. Não é um projeto conclusivo, tem que passar pelo plenário, aí vai o Lira para ver se ele pauta. Então, assim, não é uma coisa que eu pautando já vai acontecer tudo automaticamente, né? Primeiro passo. deputada, a senhora falou do Alexandre de Moraes, a senhora falou de excessos. Eu queria saber da senhora como a senhora classifica a atuação do ministro Alexandre de Moraes. E acrescentaria o seguinte: o Eduardo Bolsonaro falou em entrevista nos Estados Unidos que o Brasil vive uma ditadura. A senhora concorda? Olha, no ano passado nós, como oposição, fizemos uma obstrução muito grande durante semanas e o Pacheco foi sensível a isso, no sentido de que muitas das prerrogativas que nós temos, nossa imunidade parlamentar, muitas vezes não é respeitada. O que eu falo aqui e repriso é que cada um dos poderes tem suas próprias competências e nós temos uma só baliza que deve guiar a todos os poderes, que é a Constituição Federal. Então, eu sempre fui crítica ao fato de que inquéritos iniciem no Poder Judiciário, de que o Poder Judiciário faça política pública, porque quem cabe fazer política pública é o Poder Executivo, de que o Judiciário interfira na legislação com ativismo judicial e legisle no nosso lugar, ou que não considere como válida a imunidade dos colegas, muitas vezes determinando medidas que violam e relativizam essa imunidade. Então, nesse ponto de vista, eu sou absolutamente crítica a esses excessos. Sempre fui e sempre serei. Eu Mas acredito. especificamente sobre o Alexandre de Moraes e sobre a declaração do Eduardo Bolsonaro de que no Brasil há uma ditadura. Especificamente sobre esses pontos, por favor, se a senhora puder. Olha, eu acredito que há pontos em que esse avantajar do judiciário tá mais como tem um viés totalitário, sim, quando a gente extrapola o exercício dos poderes. Por isso que o Congresso Nacional tem que exercer o freio de contrapeso que está na Constituição. Então, por exemplo, o caso desses processos em que a gente percebe que pessoas que nem estavam no local ou que não tiveram o devido processo legal, contraditório, ampla defesa nesses processos, por isso que se fala em processo de anistia, porque os advogados falam que demoraram e muitos nem tiveram acesso aos autos, que as penas não são individualizadas, que são sentenças genéricas. Isso viola o artigo 5º da Constituição dos Direitos e Prerrogativas, direitos fundamentais do acusado. Então, nesse sentido, nós somos críticos, sim, a esses tipos de processos, tá? Então, nesse sentido, Já discursou, inclusive, em defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? A senhora continua avaliando que ele deveria sofrer o impeachment? olha, o que eu falei foi que cumpre ao Senado Federal fazer o juízo de valor acerca disso, acerca desses excessos. Não cumpre a Câmara dos Deputados. A nós cumpre zelar pela freios e contrapesos, especialmente do Poder Executivo, no caso do Lula. Tanto que teve um noticiário que falou, é pela CCJ que passa o pedido de impeachment. Sim, do Poder Executivo.
Então, o que a gente pode avaliar na Câmara é o impeachment relacionado ao Poder Executivo, com relação ao Isso sem STF, dúvida, cumpre ao sem dúvida. Senado. Não, e Sem até é dúvida, interessante a gente saber. a atribuição é do Senado, né? Agora, politicamente, a senhora tem uma posição, né? Expressou essa posição, né? Inclusive em discurso, né? A favor do impeachment dele. A senhora mudou de posição? Não, eu não mudei de posição. Eu acredito que alguns excessos merecem correção. O processo de impeachment é um dos meios constitucionalmente previstos para prevenir quanto a excessos na atuação das autoridades públicas, né? Então, com relação a isso, primeiro tem que ser admitido o processo, depois tem que tramitar. E acredito que existem alguns excessos, sim, e eles podem ser avaliados com o devido processo legal, né? Ao contrário do que muitas vezes se faz, eu sou a favor de que se dê contraditório, ampla defesa e que isso seja avaliado dentro da casa competente. Interessante a senhora responder essa pergunta do Josias, deputada, porque a senhora é um nome forte no PL, agora assume a CCJ. Tudo bem que não está no Senado, está na Câmara, mas acha que isso deveria andar no Senado? Acha que o PL deveria retomar isso no Senado, não? O impeachment de Alexandre de Moraes? Olha, uma das coisas que nós queremos que tramite é aquela PEC que impede que uma decisão monocrática seja apta a suspender os efeitos de uma lei em vigor. Por exemplo, essa PEC foi relatada, a PEC 8 foi relatada pelo senador Amin, que é do meu estado, e, por exemplo, assim, um projeto de lei tramita pela Câmara, pelo Senado, é sancionado pelo presidente da República, está valendo, aí vai um só ministro com uma decisão monocrática e suspende uma lei que foi aprovada legalmente. Só a gente pediu para o presidente Pacheco pautar, ele pautou, foi aprovado e gerou uma reação inesperada e muito forte do Supremo Tribunal Federal, de vários ministros, né, do Supremo, que encararam isso como uma afronta, e na verdade não é uma afronta, é o cumprimento ao Estado de Direito que deve viger no Brasil, que significa o quê? Se a lei é aprovada pelas duas casas, sancionada pela Presidência da República, não pode ser suspensa por uma decisão monocrática, tem que ser feito por uma decisão colegiada. Então, nesse sentido, eu sou a favor que a gente possa fazer tramitar essa PEC. Essa PEC não está hoje na CCJ, ela não foi nem despachada pelo LIRO, mas eu entendo que é por aí. A gente tem que ter respeito às prerrogativas de cada poder. A minha Deputada, defesa é que cada poder seja exercido dentro dos seus próprios limites, que o Supremo não legisle, como no caso agora da questão da maconha, que a quem cumpre dizer que nós não vamos liberar droga, e muitas vezes não vai ter uma lei liberando droga, é o Congresso Nacional. Então, muitas vezes a gente, isso é uma coisa muito importante deixar claro. Quando o Congresso Nacional não legisla acerca de um assunto, muitas vezes esse assunto foi submetido e foi rejeitado. Isso é a resposta do Congresso Nacional, que na verdade é a resposta da própria sociedade. Por exemplo, 70% das pessoas, dos brasileiros, são contra a liberação da maconha. deputada, 70% dos brasileiros são a favor de limitar decisões monocráticas do judiciário, né, do Supremo. Então, tudo isso que eu estou falando é respaldado num próprio sentimento perfeito. popular. Deputado, uma pergunta. Estamos no Dia Internacional da Mulher. Eu queria saber qual a sua avaliação da decisão do Congresso da França de incluir na Constituição a possibilidade de aborto. Olha, eu acho lamentável essa decisão, né? Eu sou uma deputada pró-vida, a favor da proteção da vida desde a fecundação. Então, eu acho que botar ainda na Constituição, uma coisa é descriminalizar, outra coisa é chancelar ainda mais na Constituição, que tem um rito todo especial para ser aprovado. Eu acredito que a França entra num hall de países que não valorizam o direito à vida. E isso é muito triste, porque eu considero que a vida tem que ter. Se a gente protege muitas vezes os ovos de espécies raras, o filhote de tartaruga tem que ser preservado, de vários animais, há toda uma cadeia de ativistas para proteger a vida. Agora, o ser humano, na sua especialidade dentro da natureza, não é protegido desde a concepção. Então, isso para mim é apavorante. Eu sou uma ferrenha defensora da vida e vemos que o brasileiro também é contra a liberação do aborto, o que nos dá a segurança de sempre votar esse tema, sabendo que a gente está espelhando a própria sociedade dentro do Congresso Nacional também.
A deputada precisa encerrar a entrevista porque ela tem várias até, a gente pediu aí esse tempo. Só uma questão que ficou em aberto aqui para mim, deputada, que peço que a senhora tente responder. Quando falou sobre o seu papel na CCJ do encaminhamento, por exemplo, a senhora falou sobre impeachment do Executivo. A gente sabe que a senhora também defendeu o impeachment de Lula diante do caso de Israel. Acha que existe espaço para colocar isso na CCJ hoje? Vai encaminhar essa questão na CCJ? Nós não temos nenhum pedido apto para ser de impeachment que esteja na CCJ pronto de ser despachado, né? Porque ele também tem que passar primeiro pela mesa da Câmara dos Deputados antes de vir para a CCJ. Então, hoje nós não teríamos nenhum pedido pronto para ser pautado nesse sentido. Eu entendo que os pedidos de impeachment, eles sempre têm que passar por uma avaliação de apelo popular, né? Um sentimento generalizado da opinião pública, da grande mídia, da mídia em geral, e da população. Em havendo as condições políticas e sociais necessárias e um clima para se instalar, eu não vejo problema de se instalar. Acontece que esse pedido de impeachment não está apto para estar sendo pautado hoje na CCJ e, portanto, não poderia nem pautar, né? Mas se houver uma oportunidade e um clima político nesse sentido, eu não vejo problema. Sabendo que ele passa pela CCJ, mas tem que também passar pelo plenário da Câmara dos Deputados, né? Não é automática essa instalação. A senhora continua defendendo o Deputada, impeachment de Lula, né? Pelo que eu entendi é isso, né? Que a senhora recentemente falou sobre isso, né? Não, com certeza eu defendo o impeachment de Lula, porque eu acredito que se o Bolsonaro estivesse fazendo metade do que ele faz, gastando bilhões em viagens internacionais, a grande mídia já estaria falando só disso 24 horas por dia e não fala nada. Com relação à falta de vacinas, olha o que aconteceu com o Bolsonaro, não se fala nada com relação ao Lula. Com relação às queimadas, né, e o desmatamento recorde, também não se fala nada. A Então a senhora gente acha que percebe uma houve fraude nas eleições? Olha, nós não temos provas de que houve fraude. Não temos provas de que houve fraude. Em deputada, princípio, pessoal, eu tenho que ir para outra entrevista Ela tem agora. que. Eu peço só, licença. É que ela tem que. Mas o só meu me horário, permite só realmente, eu uma. tô Eu não com quero, 10 entrevistas agora de manhã. eu não Tá A E quero, eu senhora falou em já. princípio. eu não quero ser indelicado. Eu só farei a pergunta. Eu tenho mais uma, mas só farei se a senhora Eu realmente tenho tiver. que ir porque eles estão me aguardando, Então, pessoal. Eu tá bom. agradeço a atenção. Tá Eu, certo? eu agradeço muito, deputada. Desculpe, é que a gente queria tanto conversar com a senhora e queria um pouco É mais de verdade. tempo. Se puder É que a voltar senhora depois estava com mais Nós agendamos tempo, outra eu oportunidade. sei. a Muito senhora obrigada por estava estar falando aqui. em princípio. Muito obrigada, deputada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.